Alguns dias atrás, eu fiz um vídeo falando sobre hipnose PNL. O vídeo deu muito bom, muita gente comentou, bastante visualizações, bastante pessoas parabenizando ali pela coragem de falar sobre isso. Outras pessoas, ao se sentirem contrariadas ou não concordarem, atacando, até pessoalmente mesmo, pessoas que nunca me viram, e tá tudo bem, né? O importante é que o vídeo teve o impacto que eu gostaria que tivesse, né? Muitas pessoas me procurando no meu Instagram, no meu WhatsApp, para falar, né, da forma como elas tiraram algumas dúvidas, de como eu ajudei, mas também muitas pessoas ficaram com dúvida com relação àquilo que eu falei no vídeo anterior. E por que que eu resolvi fazer esse vídeo agora, então? Para tirar muitas dúvidas ainda de pessoas que talvez tenham assistido, tenham ficado com dúvida, ou pessoas novas que ainda vão assistir, mas que precisam saber é, é, tudo que se passa dentro desse mundo das terapias holísticas. E eu quero que você me escute com atenção, porque o que eu tenho para dizer para você hoje aqui é chocante. Existe uma porta que se abriu, né, nesse mundo que nós vivemos, inclusive dentro de igrejas, no mundo cristão, disfarçada de conhecimento, disfarçado de cura, disfarçado de autodesenvolvimento. E essa porta, por mais inofensiva que pareça, ela nos conecta diretamente com um perigo espiritual real, que é o ocultismo. Já sei, mas por que você vai falar sobre o ocultismo? Porque o estudo que eu fiz, as pessoas falavam, você precisa estudar mais, né? Algumas pessoas no vídeo, você precisa de mais estudo, precisa entender mais para vir aqui falar um vídeo desse, outra pessoa falando que era ignorância. Então eu vou passar para vocês hoje aqui exatamente o mesmo estudo que eu tive, que eu fiz também, para poder chegar nessas conclusões e abandonar de uma vez por todas a hipnose, a reprogramação mental, a PNL, constelação familiar e qualquer outro tipo de terapia que eu trabalhava, que eu tenho formação. Eu não estou aqui, pessoal, para desrespeitar nenhuma religião, eu não estou aqui para desrespeitar nenhuma pessoa, eu respeito profundamente as pessoas, o trabalho que elas fazem e a religião que elas seguem. Mas esse vídeo não é sobre religião, esse vídeo é sobre verdade. E eu, como cristão, eu tenho a obrigação de falar sobre a verdade que eu encontrei aqui, ó, que eu encontrei na Bíblia. Porque muitos de vocês me procuraram com dúvidas. Então é hora da gente clarear tudo isso que foi falado lá no vídeo anterior. Então, se você assistiu o vídeo anterior, fica aqui, fica até o final, porque você vai entender da onde eu tirei aquilo que eu falei lá e por que que aquilo que eu falei naquele vídeo é tão importante, principalmente se você é cristão. Se você já se envolveu com qualquer forma de ocultismo, espiritualismo, ou então mesmo essas técnicas que prometem um poder fora de Deus, você precisa parar o que você está fazendo agora, porque eu fiz esse vídeo não para te condenar, não para te desrespeitar, mas para te alertar e guiar você de volta para a verdade. Por anos eu mergulhei em práticas que na minha cabeça eram ferramentas de ajuda, como hipnose, PNL, constelação familiar. Eu vi resultados, eu vi pessoas se sentindo melhores, eu acreditei genuinamente que eu estava fazendo bem. Inclusive eu vou colocar aqui na tela para você, né, algumas imagens aí, talvez apareça uma foto do meu curso, dando curso, enfim. Porque além eu quero até mostrar para vocês, além de trabalhar como hipnoterapeuta, eu era master de hipnoterapeuta, hipnólogo, né, master, tenho formação master de hipnose, então eu dava formações de hipnose. Essa daqui é a apostila do meu curso, né, ali você vê, Instituto Jaciel Júnior aqui em cima, apostila master, né, do nome aqui do nosso instituto também, que eu tinha com a minha esposa, e aqui, né, a apostila que meus alunos, né, de hipnoterapia recebiam ao fazer a formação comigo, tá? Então aqui tem uma apostila completa, com várias técnicas, enfim, falando tudo sobre hipnose. Então, eu acredito que eu não preciso, né, provar nada para ninguém com relação às formações que eu tenho, tá? Então aqui está a minha formação, depois se vocês quiserem eu posso, podem me pedir, eu falo para vocês as formações que eu fiz,
Até uma carteirinha como registro nacional de terapia, que é o RNT, eu tenho, né, como hipnoterapeuta, enfim. Essa aqui é uma ficha que eu achei aqui na apostila, que essa apostila aqui é, é do meu curso, mas a minha esposa fez o curso comigo, então isso daqui é a anamnese dela, né? Eu ensinei os alunos a fazer a anamnese, essa aqui é a anamnese. Esse daqui é o certificado que os alunos recebiam da formação do curso, um certificado bem bonito. Então, além de ser hipnoterapeuta, eu dava cursos, formações de hipnose clínica. Mas enfim, isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que eu só queria mostrar para vocês aquilo ali, né? Que além de eu ensinava, ou seja, eu tenho bastante conhecimento daquilo que eu estou falando. Só que lá no fundo, bem lá no fundo, eu sentia um incômodo. Né? Eu tinha uma sensação ali de que algo que eu estava fazendo não estava se encaixando com a minha fé. Porque eu falava que eu acreditava em Deus, que eu era fiel a Deus, mas eu sempre falei que, na verdade, eu nunca falei dentro das formações ou de qualquer terapia, eu nunca coloquei Deus ali como base para aquilo que eu estava fazendo, né? Ali era uma auto-idolatria, vamos dizer assim, porque e idolatria também é condenável na Bíblia, tá? E era uma auto-idolatria por quê? Porque aquilo que eu fazia era algo que eu me vangloriava, né? Eu idolatrava aquelas técnicas, idolatrava aquelas ferramentas, porque aquilo ali era mais importante para mim do que Deus naquele momento. Então aquilo começou a me incomodar. E depois de um tempo, pessoal, eu ganhava muito dinheiro com hipnose. 5 dígitos por mês. Só que o vazio começou a ficar maior do que aquilo que eu ganhava. Então foi quando eu decidi parar e buscar a verdade. Vocês já viram o vídeo anterior, já entenderam o que aconteceu que me fez ter essas dúvidas. E eu te digo agora com toda sinceridade. Aqui, a Bíblia foi a minha única fonte de luz. Eu não acreditei em mim. Eu não acreditei em teorias. Eu não acreditei em pessoas falando. Eu precisei mergulhar na palavra de Deus, assim como eu encorajo você a fazer. Tem muita gente que me perguntou, Jaciel, e sobre Ho'oponopono, e sobre barras de axis, e sobre reiki. Pessoal, essas técnicas eu não conheço. Barras de axis, sim, mas eu não tenho a profundidade para falar dessas ferramentas como eu tenho para falar de hipnose e PNL. Então, o que eu te encorajo a fazer? Vai lá, abre a Bíblia, vai ler. Isso que eu estou fazendo com vocês hoje aqui vai ser um estudo incrível. Então, tudo que eu te falar aqui vai ser com embasamento bíblico. Então, pega papel e caneta, anota os versículos, as passagens, tudo que eu vou te falar aqui sobre o ocultismo, enfim, feitiçaria. E aí vai ler, vai estudar, vai procurar, vai pesquisar. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te tocar assim como me tocou e assim como ele me tocou e fez eu ter esse entendimento, ele também vai fazer você ter esse entendimento. E aqui na palavra de Deus eu descobri que o que eu achava que era uma programação ou uma reprogramação mental ou uma terapia alternativa, na verdade é um conceito que a Bíblia chama de ocultismo. E agora nós chegamos ao ponto. Para entender a gravidade, né, do que eu fazia, eu precisei mergulhar na Bíblia. Tá? E aqui eu descobri que o ocultismo não é apenas o que a gente vê em filmes ou séries, enfim. O ocultismo ele está em qualquer prática de busca de conhecimento ou poder espiritual que esteja fora da vontade e da revelação de Deus. Vamos começar aqui na Bíblia. A primeira passagem que tem nesse estudo é lá em Deuteronômio, capítulo 18, versos 9 a 12. Essa Bíblia minha aqui é a versão Nova Almeida atualizada, NAA, tá? Então pode ser que na tua Bíblia esteja um pouco diferente, mas a minha diz assim: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Não se achará no meio de ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte os mortos, nem mágico, nem quem consulte mortos. Porque abominável ao Senhor
É ao Senhor todo aquele que pratica tais coisas. Deu para entender? Deu para entender? Essa passagem é uma das mais diretas que tem na Bíblia. O contexto dessa passagem é Deus preparando o povo de Israel para entrar na terra de Canaã. Um lugar que era infestado de práticas pagãs e de ocultistas. Deus não diz, seja cuidadoso. Ele diz, não aprenderás. E aqui, nessa passagem, se você olhar ali, tem a palavra abominação. E a palavra abominação, né, nesse contexto, na raiz da palavra em hebraico, que é toebá, significa algo detestável, imundo, que causa repulsa a Deus. Então a palavra abominação é usada para descrever algo que é detestável, que é imundo e que causa repulsa a Deus. A lista de práticas que Deus colocou ali é abundante, é abrangente, é abundante. Isso inclui adivinhação, feitiçaria e consulta aos mortos também. A hipnose, PNL, enfim, em sua busca por acessar o subconsciente de forma autônoma e implantar sugestões, porque é isso que a gente faz, implanta sugestões, tocam perigosamente na área da manipulação espiritual e do encantamento. Vamos para a segunda passagem? Lá em Levíticos, vamos achar aqui Levítico 19, capítulo 19, verso 31. Lá diz assim: não se voltem para os necromantes, nem para os adivinhos. Não os procurem, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. A palavra contaminados aqui nessa passagem vem do hebraico tamé. Isso significa o quê? Significa impuro, ritualisticamente sujo. Deus não proíbe apenas a prática, mas ele nos alerta sobre a consequência espiritual que isso pode causar, que é essa contaminação, essa impureza, você ser impuro, ritualisticamente sujo, espiritualmente sujo. Isso nos mostra que esse contato com essas forças espirituais nos deixa sujos, impuros, no sentido espiritual mesmo. E olha, eu vou te falar, eu senti isso. Eu presenciei coisas que me fizeram sentir espiritualmente contaminado. Só que na época eu não conseguia entender o porquê. Eu dei o exemplo que em uma das sessões, a pessoa sentada na minha frente ali após a nossa após ali todo o processo de hipnose, a indução, enfim, as sugestões e tal, ela olhou para mim, eu estava sentado na poltrona, ela olhou para mim e falou assim: Jaciel, eu tô vendo um ser maravilhoso ao seu redor. Eu tô vendo um ser maravilhoso ao seu redor. Por favor, não pare de fazer isso. Olha o engano. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esses seres espirituais. Mas antes, vamos continuar aqui. Falando aqui sobre essas primeiras passagens, né, do que a Bíblia diz sobre o ocultismo e esse engano sutil. Vamos agora abrir a Bíblia lá no Novo Testamento, já em 2 Coríntios 11, 14. Vamos lá, 2 Coríntios 11, 14. Lá diz assim, e ó, lembra que eu falei agora que a mulher viu ao meu redor um ser de luz maravilhoso, como se estivesse ali me protegendo e tal? Então olha só o que diz em 2 Coríntios 11, 14. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Olha isso, me arrepia, porque quando eu lembro daquilo, eu me sinto espiritualmente contaminado com aquilo que aconteceu. E esse texto do 2 Coríntios é a chave, é o texto-chave para a gente entender a sedução do engano. Querido, o inimigo não se apresenta como algo mal, ele não é burro. Nosso inimigo não é burro, ele é astuto, ele é esperto, ele é inteligente.
Ele se disfarça de anjo de luz. Para quê? Para nos enganar. A hipnose, a PNL, constelação familiar, enfim, qualquer tipo aí de terapia, e depois, né, vai pesquisar sobre aquilo que você tem dúvida, com essa promessa de autocura, de empoderamento, se apresentam com a luz de autoajuda, elas prometem paz, sucesso, felicidade, mas o poder por trás de tudo isso não vem da fonte de toda luz, não vem de Jesus Cristo, não vem de Deus. Meu amigo, minha amiga, você acha que o mundo mudou? E muita coisa sim. As técnicas mudaram, os nomes mudaram, as ferramentas mudaram, mas a essência do ocultismo continua a mesma. E qual é essa essência do ocultismo? É essa busca por poder ou conhecimento espiritual fora de Deus. A hipnose, por exemplo, não é uma técnica neutra. Não tem neutralidade. Ela é uma prática que busca induzir a um estado alterado de consciência, onde a mente consciente é colocada de lado e a mente fica aberta a sugestões. Só que a Bíblia nos alerta sobre os perigos desse estado. E aqui eu quero pedir para que você, que está assistindo esse vídeo, talvez aí me criticando, enfim, julgando tudo que eu estou falando, não tem problema nenhum você fazer isso. Pessoas que talvez aí, né, tenham estudado um monte e estão contra tudo e rebatendo tudo isso que eu estou falando, não tem problema nenhum. Como eu falei, eu respeito a tua opinião. O debate sempre é muito importante. Coloca aqui, inclusive, nos comentários a tua opinião sobre isso, mas lógico, de uma forma respeitosa, né? Porque da mesma forma que você estudou para estar debatendo o outro lado, eu também estudei e ainda continuo estudando para debater com você tudo isso que eu estou falando aqui. Aquilo que você acredita não pode eliminar aquilo que eu acredito e vice-versa. Mas eu tenho 3 razões do porquê eu parei com isso. E eu sei que quando eu falo aqui de buscar induzir um estado de alterado de consciência, que a nossa mente é colocada de lado, enfim, eu sei que tem muita gente, muito hipnoterapeuta, muita gente que trabalha com PNL, assim como eu trabalhava, e bastante, falando, a defesa mais comum disso, né? Essa é a defesa mais comum disso, que é aquela assim, cara, você está falando besteira, porque em hipnose as pessoas não fazem nada que elas não queiram fazer. Isso eu falava muito para meus clientes, tá? Uma coisa que eu falava demais, as pessoas chegavam com dúvidas ali para fazer a anamnese, para fazer a primeira sessão comigo, e uma das coisas que elas falavam mas e se você controlar minha mente? Mas e se eu dormir, e se eu não souber o que está acontecendo? Eu falava exatamente isso. Meu amigo, minha amiga, em hipnose, as pessoas não fazem nada do que elas não queiram fazer. Elas não fazem nada em transe hipnótico que não fariam se elas estivessem em estado normal de consciência. Percebe? Isso é uma forma de você é, é, divulgar o teu trabalho e tirar, né, quebrar objeções das pessoas. Não, fica tranquilo, porque você não vai fazer nada em hipnose que você não faria se você não tivesse em hipnose. E eu te digo, com toda a minha experiência, esse é um dos maiores enganos. Essa fala é uma meia-verdade perigosa, porque o que essa afirmação ignora é exatamente essa sutileza do engano. O inimigo, o Satanás, ele não quer te obrigar a fazer algo contra a sua vontade. Ele quer que você queira fazer o que ele quer que você faça, entendeu? Ele trabalha na sua mente, ele trabalha nas suas crenças, nos seus desejos, para que você, de livre e espontânea vontade, tome decisões que vão te afastar de Deus. E a hipnose, ao expor a sua mente a terceiros, ao expor a sua mente a sugestões, pode ser uma ferramenta de reprogramação sutil do seu querer, da sua vontade. Só que muitas vezes essa tua vontade é algo que o inimigo quer que você queira. E uma dessas verdades e uma dessas coisas que o inimigo quer que você queira eu consigo sozinho. Eu passo por isso sozinho. Entende? Mas vamos
Vamos continuar aqui na Bíblia. Por que que a Bíblia proíbe o ocultismo? Quais são as principais razões para que a Bíblia proíba o ocultismo? Primeiro, porque a Bíblia é a única fonte legítima de conhecimento espiritual. A Bíblia nos ensina que sabedoria e conhecimento legítimos vêm de Deus, que se revela em sua palavra através do Espírito Santo. Lá em Tiago, lá no finalzinho da Bíblia, em Tiago, capítulo 1, verso 5, nos diz assim, deixa eu abrir aqui, estou lendo tudo com vocês aqui em tempo real, aqui, ó, vamos lá. Tiago 1, verso 5, diz assim: Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a quem? A Deus. Peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. O ocultismo, ao contrário do que diz esse versículo, o ocultismo ele é uma tentativa de encontrar essa sabedoria por meios ilícitos, por meios diferentes, por meio de técnicas e ferramentas humanas, por algo criado pelo inimigo, e isso é uma afronta à soberania de Deus. O segundo ponto é porque o ocultismo ele abre portas para o engano. O ocultismo abre portas para a ação demoníaca, e isso é muito, muito, muito pesado. Vamos lá para 1 Timóteo agora. 1 Timóteo 4, capítulo 4, verso 1. Vamos lá. Eu estou indo aqui com vocês tempo real, tá? Então, se demorar um pouquinho, mas é porque eu quero passar para vocês exatamente o mesmo que eu tive, tá? Ao fazer esse estudo. Isso me abriu muito a mente. Olha só, 1 Timóteo diz assim: Nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. O ocultismo, ele se torna um canal para os espíritos malignos. Um canal para que esses espíritos malignos influenciem a vida das pessoas. O que eu presenciei nos meus atendimentos, aquela sensação de uma atmosfera estranha, de presenças ali, sabe? Isso era a prova viva de que o ocultismo não é um jogo. Queridos, olha, deixa eu falar uma coisa aqui. Várias. Eu tava procurando agora essas fotos que eu coloquei aqui, uns vídeos e tal. Eu fazia um negócio chamado roda de cura. Vou colocar a foto aqui para vocês verem. A sala toda vermelha, preparada. Ali tinham poucas pessoas, eram 4 ou 5 pessoas que iam fazer comigo esse dia. Mas eu preparava a sala com luzes vermelhas, lógico, né? Com aquela música, não é nenhuma música, é uma frequência em hertz ali para a pessoa. Então, aquelas pessoas, inclusive, que falaram para mim assim: o último vídeo que você colocou lá no finalzinho, falando de PNL, aquela música que você colocou na oração é uma música de hipnose, é uma música que é usada em PNL. Meu amigo, aquilo é um louvor, tá? Um louvor. A parte instrumental de um louvor, tá? O que as pessoas gostam e usam dentro das sessões, algumas nem precisam de música, tá? Eu atendi várias vezes sem música, mas são frequências, tá? E ali a gente colocava uma frequência e você viu a foto, as pessoas deitavam no formato que elas faziam rodas, né? Então, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui. Então, fazia aquela roda e eu pedindo, e começava ali com a respiração, né? Com uma respiração ritmada para a pessoa entrar em um transe ali, né? Através de tudo que estava acontecendo na sala. A sala era preparada para que isso acontecesse. E durante o processo, muitas vezes, quando eu percebia que a pessoa estava ali chorando, que a pessoa estava ali se entregando totalmente àquele processo, eu colocava a mão em cima da pessoa, né, como se estivesse ali fazendo uma troca de energia,
E era incrível, assim, porque às vezes eu colocava a mão, a pessoa que estava deitada com o olho fechado, ela não sabia que eu estava ali, ela levantava, assim, sabe, como se tivesse algo saindo do corpo. Perdão a Deus por isso, eu tenho que pedir perdão a Deus por isso. Nada, aquilo que eu vivenciei ali, eu tô falando que eu vivenciei, espero que você respeite isso. O que eu vivenciei, eu tenho certeza hoje, olhando para tudo isso, que aquilo ali eram espíritos malignos com certeza. Vozes, sabe, nas gravações dos meus cursos, respondendo a coisas que eu falava, vozes, sussurros no som. E aí eu achava maravilhoso aquilo, eu achava que aqueles seres estavam ali para me ajudar. E aí eu comecei a ler sobre arcturianos, eu comecei a ler sobre outros seres galácticos, né, que vinham ali para nos ajudar, e aí eu achando que aquilo. Olha o engano acontecendo, achando que seres estavam ali para me ajudar. E aí, quando eu me aproximava desses seres, eu me afastava de Deus. Teve uma vez à noite, durante. Eu, eu não ia nem contar isso, mas eu vou contar. Estava me preparando para dormir e de repente eu perdi totalmente a consciência. E ali eu comecei. Minha esposa fala, eu não lembro disso, que eu comecei a fazer alguns sinais com as mãos, fazer alguns gestos, fazer algumas coisas, alguns. é, é, e comecei a variar. Cara, é horrível. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei o que aconteceu, porque eu não lembro. Olha o que estava acontecendo comigo. Olha o que estava acontecendo comigo. Eu estava me afastando totalmente de Deus por causa desses espíritos malignos. Eles já estavam me influenciando. Certa vez eu participei de um encontro de 3 dias também, num hotel fazenda em Curitiba, e o facilitador daquele programa era meu amigo, famosíssimo, não vou nem falar o nome dele aqui, poucas pessoas, e a gente se chamava ali naquele grupo, só tinha eu de homem participando lá, fora ele, e o resto era todo mulheres, a gente chamava ali de bruxas, né, as feiticeiras, porque estavam mexendo com energia, e nós achando aquilo tudo maravilhoso, achando que era algo divino, algo espiritual do bem. No último dia, quando acabou o evento, ele saiu com uma marca de uma mão aqui, bem aqui, uma queimadura, sabe? Sabe como se você ficasse no sol, ah, cobrisse as costas inteiras e ficasse só o formato da sua mão sem proteção aqui, ó, bem aqui no pescoço. Tinha aquela marca da mão ali. Isso é de Deus? Gente, olha só. Nós precisamos ser preenchidos, preencher a nossa mente pelo Espírito Santo. A hipnose, ou qualquer outra técnica dessa, ao esvaziar a mente, ela cria um vácuo que pode ser preenchido por qualquer espírito. E esse é um risco que a Bíblia não nos permite correr. Deus não quer que nós corramos esse risco. Talvez esse vídeo esteja ficando mais forte, mais impactante que o anterior, porque eu estou contando situações aqui do meio que eu vivenciei. E aqui a terceira e última razão, né, do porquê a Bíblia proíbe o ocultismo é porque ela afasta as pessoas de Deus, ela afasta as pessoas da verdade de Deus. A busca por poder e conhecimento fora de Deus nos afasta dele. Vamos abrir novamente a Bíblia lá em Colossenses, lá no Novo Testamento. Colossenses, capítulo 2, verso 8. Colossenses 2, verso 8. Diz assim, ó: tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. É um alerta direto. Paulo usa a palavra presa, ou enredá-las na sua filosofia. Essa palavra no grego significa ser levado como despojo, sequestrado.
Então, mudando no texto, fica: tenha cuidado para que ninguém sequestre você com a sua filosofia. Tenha cuidado para que ninguém, para que você não seja levado como despojo com a sua filosofia, com essas vãs sutilezas. Paulo está nos alertando aqui para o perigo de sermos sequestrados por filosofias e práticas que nos desviam de Cristo. Simples assim. E Cristo, como nós sabemos, é o caminho, a verdade e a vida. Essas técnicas, essas ferramentas, a hipnose, principalmente, que é o foco principal desse vídeo, é o foco principal do meu trabalho, com seu foco no poder humano, podem se tornar uma prisão que vai nos afastar dessa dependência, que nos afasta dessa dependência de Deus. Você tem buscado conhecimento em lugares que te prometem uma solução? Você tem buscado poder em lugares que prometem para você uma solução, um empoderamento, um autoempoderamento, mas que podem levar você para longe de Deus? O que é ocultismo? Vamos desvendar agora os principais pontos do ocultismo que a Bíblia nos revela. Eu quero usar algumas das perguntas que guiaram esse estudo, né? Que me guiaram e que eu quero que te guie também nesse estudo. Primeiro o que é ocultismo segundo a Bíblia? Vamos lá. O ocultismo segundo a Bíblia é o uso de práticas sobrenaturais que são contrárias à revelação divina. Como a gente leu lá em Deuteronômio, lá no começo, Deus chama essas práticas de abominações. O ocultismo é a antítese, é o contrário da fé. Enquanto a fé confia em Deus, o ocultismo tenta manipular forças espirituais por conta própria, que é uma afronta à soberania divina. A segunda questão é: existe uma energia espiritual neutra? Não. Toda energia espiritual, ela vem ou de Deus ou ela vem de demônios. Não existe uma força neutra. Depois, se você for ler, eu quero que você leia lá em Atos 8, não vou ler agora aqui, mas Simão, o mago, acreditava que o poder de Deus era uma energia que ele poderia comprar e manipular. E essa, meus amigos, essa mentalidade de energia universal, de poder mental, lá da época de Simão, lá em Atos, é a base de muitas práticas ocultistas hoje. Poder mental, já ouviu falar? Energia universal, já ouviu falar? A Bíblia nos mostra que isso é um engano. A terceira questão, e é muito importante essa questão, é: o que acontece com os mortos? Vamos abrir nossa Bíblia lá em Eclesiastes. Eclesiastes 9. Eclesiastes 9. Calma lá, chegando. Essa Bíblia é meio nova, ela está toda com as páginas grudadas ainda, então vamos lá. Eclesiastes 9, versos 5 e 6 e depois o verso 10. O verso 5 e 6 diz assim: porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada e não têm nenhuma recompensa a receber, porque a memória deles jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já não existem mais. Eles estão afastados para sempre de tudo que se faz debaixo do sol. E lá no verso 10 diz assim: tudo que vier às suas mãos para fazer, faça conforme as suas forças, porque na sepultura, que é para onde você vai, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Portanto, qualquer tipo de comunicação com os mortos é uma farsa. E quem comunica não é o espírito do falecido, é um demônio disfarçado. Não sou eu que estou dizendo, está aqui. Mas, Jaciel, então vamos para lá, vamos para a próxima pergunta. O que são esses espíritos familiares que as pessoas veem? Por que familiares, amigos aparecem? Vamos lá. Levítico de novo, 19, 31. Levítico
19:31. Lá diz assim: não se voltem para os necromantes, nem para os adivinhos. Não os procurem, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. A gente já tinha lido isso aqui lá atrás. Deus proíbe consultar tais espíritos. Os necromantes, né, que eram aqueles que consultavam os espíritos, e a Bíblia é clara sobre eles. Eles não eram médiums, mas sim pessoas que abriam portas para a ação do inimigo, para a ação de Satanás. E com todo respeito, eu estou falando aqui para cristãos, tá? Mais uma vez, eu posso estar me alterando aqui, mas eu respeito você, eu respeito a tua religião, eu respeito o que você acredita. Como eu disse lá no começo, isso aqui é só uma forma de alerta. E tá tudo bem se não fizer sentido para você. Tá tudo bem. Mas se você é cristão, dá uma atenção especial a isso tudo que a gente está falando aqui. Agora, próxima questão é como que Jesus e os discípulos lidaram com o ocultismo. Lá em Atos 16, Paulo expulsa, né, um espírito de adivinhação de uma jovem, mostrando que o poder de Jesus, o poder do evangelho, ele é superior. Então, eles sempre combateram com a verdade do poder do evangelho. O evangelho é a nossa maior arma. Onde a hipnose e essas outras técnicas buscam manipular, o evangelho liberta. Onde o ocultismo busca prender, o evangelho da vida. Mas então, como é que nós podemos nos proteger? E essa é a sexta pergunta. Queridos, a nossa proteção é a armadura de Deus. Vamos para Efésios, mais um livro, mais um. Você está vendo que é tudo com base bíblica que eu estou falando para vocês aqui. Vamos lá para Efésios. Efésios, capítulo 6, verso 12. Lá diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mal e, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Que lindo isso, né? Paulo nos revela que a nossa batalha não é contra o sangue, não é contra a carne, sim contra o principado. A nossa luta não é contra pessoas ou problemas visíveis. A nossa luta principal é contra forças espirituais. Nós vivemos em um grande conflito. A hipnose, o ocultismo são ferramentas que o inimigo usa para nos atacar, mesmo que seja de forma sutil, se escondendo como coisa boa. E a nossa única defesa é a armadura de Deus, que é o nosso escudo, nossa couraça, a nossa espada, a nossa oração. Queridos, a Bíblia é a nossa defesa completa contra todas as ciladas do inimigo. Caramba, quase 40 minutos de vídeo. Olha só, eu compartilhei aqui a minha experiência. Eu compartilhei com vocês aqui a minha verdade, com a esperança de que você, que talvez tenha sido seduzido por essas técnicas, possa se voltar para a única fonte de poder e de cura, que é Jesus Cristo. Eu não estou falando de religião, eu não estou falando de igreja, eu não estou falando de placa de igreja, eu estou falando de Deus, eu estou falando de Jesus Cristo, que é o mesmo para todos nós. Até porque tem igrejas por aí que usam hipnose, PNL, falsos pastores, falsos profetas usando isso, PNL, usando hipnose, usando outros tipos de técnicas para poder enganar as pessoas também. Existem igrejas sérias? Sim, existem. Eu não vou falar minha religião aqui, outro vídeo talvez eu fale. Mas existem igrejas sérias. E eu não acreditava em nenhuma delas. Só que para chegar até lá eu tive que me afundar na Bíblia, aprofundar para entender. E quando você for ler a Bíblia, peça para que o Espírito Santo te dê um entendimento.
A verdadeira libertação não vem de controlar a mente com técnicas, mas de entregar nossa vida para Deus. Não busquem práticas que prometem luz, não busquem práticas que podem abrir portas para o engano. Se você sente que, assim como eu, pode ter sido enganado por essas sutilezas, eu te convido a orar comigo. Vamos pedir para que Deus possa libertar a você e a mim de toda essa influência espiritual que não vem dele. Renuncie, meu amigo e minha amiga, agora toda forma de engano. Se renda completamente ao poder transformador do Espírito Santo. Vamos orar? Senhor Deus, Pai nosso que estás nos céus. Nesse momento, Senhor, eu te peço perdão por ter buscado em fontes que não são suas, Pai. Eu peço que o Senhor me liberte de todo laço espiritual e que a sua presença transforme a minha mente, o meu coração e a minha vida. Assim também, Senhor, como peço que liberte a mente, o coração e a vida das pessoas que estão assistindo esse vídeo e que aceitam a sua verdade absoluta, Pai. Eu te peço isso não porque nós somos merecedores, mas eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus amigos, eu acho que ficou um vídeo bem esclarecedor. Comenta, compartilhe, se inscreve aqui nesse canal. É muito importante esse canal crescer. É um canal onde eu falo para cristãos, eu quero falar para cristãos. Eu quero falar para pessoas que estão buscando, para terapeutas que, assim como eu, têm dúvidas com relação ao que fazem, com relação a isso, que estão se sentindo incomodados porque talvez o Espírito Santo Deus esteja tocando ali, querendo mostrar alguma coisa, e talvez esse vídeo seja algo que possa te ajudar. Então compartilha também, comenta, curte, vamos ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas. E mais uma vez, eu respeito todos vocês que são contrários a isso, que têm opinião contrárias à minha. E eu respeito você que trabalha com qualquer tipo de terapia. Eu peço que Deus te abençoe também. Não vamos ser inimigos. Vamos fazer debates, vamos trazer o debate, porque é importante. As opiniões são importantes. E quem sabe um dia, né, você entenda o que eu estou falando, entenda bem a palavra de Deus e busque, né, realmente essa verdade para a tua vida, tá bom? Deus te abençoe, fique com Deus, a gente se vê no próximo vídeo. Um bom restante de dia para você, um bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora que você está assistindo. Fica com Deus. Deus te abençoe. Tchau.